Olá, queridos. Como estão vocês? Você sabe o que é cosmovisão? Eu também não sabia. Um dia eu fui confrontada por um professor onde, no meio de uma aula, na faculdade de biologia, numa aula de ecologia, ele falou, né, que nós precisávamos ter a mesma cosmovisão. E a cosmovisão que ele levava era uma cosmovisão ateísta, evolucionista, e ele falava que o cientista deveria adotar aquela cosmovisão. E aí eu pensei, será que a visão de mundo que eu tenho que ter é a mesma que todo mundo tem? Ou será que existe uma visão de mundo diferente, uma visão de mundo que seja apropriada e a qual eu deva guiar a minha família? Então eu comecei a estudar sobre cosmovisão, eu comecei a buscar entendimento sobre esse conteúdo. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo. Meu nome é Eliane, eu sou mãe, sou cristã, sou professora e eu estou aqui para compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho aprendido, que eu tenho estudado, para a gente entender mais sobre esse assunto. Então continue aí no vídeo, nós vamos estar gravando esse e mais outros vídeos e eu espero que você goste e continue conosco. Bom, então fica aí a pergunta, né? O que é cosmovisão? Porque é importante a gente aprender um pouco sobre isso. Um pouco não, se você puder, se aprofunde o mais que você puder. E você vai ficar maravilhado ao ver, né, a riqueza que é conhecer isso. E como é libertador para a gente. E pense o seguinte, a forma como nós enxergamos o mundo vai determinar a forma como nós agimos. Eu vou te mostrar isso daqui a pouco. Mas por hora eu quero que você veja essa imagem que eu vou colocar aqui agora e vamos fazer um exercício. Você está vendo aí a mesma coisa que eu estou vendo, mas eu queria que você anotasse aí, se puder, ou pare um pouco para pensar. Quando eu vejo essa imagem, esse vídeo, o que vem na minha mente? Será que você está pensando a mesma coisa que eu estou pensando, ou as atitudes que você pretende tomar em relação a isso são as mesmas que eu pretendo? Por exemplo, na questão ambiental, pessoas podem olhar e pensar, eu quero preservar a terra. Outros podem olhar e dizer, olha, essa terra tem muita água, eu quero extrair água desse lugar. Outros vão olhar e dizer, olha aquele verde, eu acho que eu posso derrubar aquela floresta. Outros vão dizer, não, eu quero reflorestar aquilo ali. Outros vão dizer, nossa, tem uma expansão, tem um território grande para expandir. Entende? Cada um vai agir, vai se mover de acordo com a forma como ele interpreta, como ele vê aquilo ali, e até mesmo como ele foi ensinado a enxergar. Então eu vou agora para a concepção de cosmovisão. Cosmovisão é como se fosse uma lente. Ele é a forma como nós enxergamos as coisas ao nosso redor. É como se fosse aquele filtro do Instagram, sabe? Nós olhamos, né? Você muda o filtro e você vai mudar um pouco a forma como é vista aquela imagem. Então, a forma como você vê é baseada. Então, ficou claro a questão da visão no termo cosmovisão, né? É a forma como nós vemos o mundo. Mas que mundo? Como assim mundo? De que mundo estamos falando? E aí entra essa palavra grega chamada cosmo. Eu coloquei aqui com K, porque no grego é com K, mas nós escrevemos com C, e eu vou explicar um pouco melhor para vocês. No livro de João, nós vemos diferentes aplicações para a palavra mundo. Ela pode ser entendida como terra, universo e criação em geral, tudo aquilo que Deus criou, né, como vemos lá em João 1:10. Ela pode ser também compreendida como as pessoas que vivem na terra, né, tem 2 versículos aí sobre isso, ou também se aplica a pessoas consideradas sem Deus, aqueles que não creem em Deus, né? E aí tem alguns versículos também que falam sobre isso. Eu trouxe aqui essa imagem que foi do professor, o saudoso professor Adalto Lourenço, aquele que combateu o bom combate pela defesa da fé, né, na apologética. Ele trouxe aqui esse gráfico que mostra bem, né, como a cosmovisão nos afeta. A cosmovisão ela vai afetar as nossas escolhas, a informação que recebemos ou que transmitimos, as nossas atitudes, nosso estilo de vida, as preferências, a percepção, propostas, alvos e, finalmente, as nossas crenças.
Aquilo que aceitamos como verdade ou verdadeiro é afetado pela nossa cosmovisão. Em outros vídeos eu vou trazer alguns estudos falando sobre isso, sobre a questão da verdade, como a verdade é percebida a partir da cosmovisão que a pessoa tem. Reflita comigo sobre esse versículo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está em Romanos 12, 2. Nesse texto, o apóstolo Paulo ele está alertando aos romanos para que eles não tomem forma, né? Daqui a pouco eu vou explicar melhor sobre essa questão do não tomar forma, mas para que eles não sejam com o mesmo padrão de pensamento vigente ali, né, secularmente. Então eu peguei aqui essa imagem do gelo. O gelo, ele quando está no estado sólido, você pode botar ele em qualquer lugar. Ele não vai tomar a forma da forma onde ele. Porém, no estado líquido, você pode colocar em qualquer recipiente que ele vai tomar aquela forma do recipiente. Então é isso que o Senhor nos ensina, que nós não devemos tomar essa forma, que nós não devemos nos misturar com o padrão deste mundo, né? Então a gente tem que estar muito atento às ideologias, a questões que são impostas como cultura. Nós vamos falar mais à frente sobre isso também. Então são muitas as coisas que vêm sendo entregues a nós, né, aplicadas como uma cosmovisão totalmente antibíblica e que muitas vezes entra na educação, às vezes até mesmo como uma abordagem pedagógica. Então, por isso que é muito importante para você que é pai, que é professor e que queira realmente que o seu filho se desenvolva dentro de uma cosmovisão cristã. Então é isso, né? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Vamos gravar depois outros vídeos onde vocês vão se aprofundar mais, conhecer um pouquinho mais sobre esse tema. Pode compartilhar, curtir, seguir o meu canal. Eu creio que a minha missão aqui é te abençoar, fazer com que a gente possa entender um pouco mais e aprender e desejar realmente abrir os nossos olhos, né? Tirar os óculos ou ver com a cosmovisão adequada de acordo com aquilo que a gente crê. Que Deus abençoe. Até a próxima.